Deixa-me explicar-te como é que eu vou levar 20 pessoas como tu a queimar 5 a 14 kg nas próximas 8 semanas para chegares a 1 de junho definido e tonificado como tu mereces. Bem-vindo a mais um episódio do vlog Breaking 3.0, onde hoje, para além do treino, vamos falar aqui sobre como é que eu te vou guiar para garantir que tu consegues queimar a gordura mais rápido, mais depressa e a crescer músculo durante as próximas 8 semanas nesta última corrida até ao verão. A 6 de Abril vai arrancar o Breaking 8K, onde eu vou levar 20 pessoas, tal e qual como tu, pessoas que trabalham, que não vivem para o fitness, que gostas de treinar, que gostas de comer bem, mas que merecias ter mais resultados pelo teu esforço ao longo dos últimos tempos. Quero explicar-te aqui o passo a passo de como é que eu vou tratar da parte da tua estratégia alimentar, do teu treino e os ajustes para garantir que tu tens não só o plano que te leva a queimar estes 5 a 14 kg e construir um corpo definido e tonificado, sem estagnares pelo meio, mas também que te dou o compromisso e a prestação de contas que tu precisas para não desistires a meio, para continuares a fazer por ti e para não sucumbires à primeira tentação ou àqueles dias difíceis, porque desta vez tens alguém ao teu lado todos os dias a guiar-te, a puxar por ti e a motivar-te para garantir que tu tens os resultados que tu mereces. Quando tu começares comigo no Breaking 8K, dia 6, tu vais começar por saber exatamente o que tens para fazer, seja no teu treino, seja na tua alimentação, para que tenhas sempre um plano, mesmo para os teus piores dias. E quando te digo isto significa tu saberes exatamente o que comer, seja através de calorias e macronutrientes, com um objetivo que nós vamos definir especificamente para cada um dos participantes, para que tu tenhas a tua estratégia adaptada ao tempo que tu tens disponível para comer, às refeições que tu podes fazer, os alimentos que tu queres ou não incluir na tua alimentação e, obviamente, adaptado ao ritmo que tu queres seguir. Isto significa que se tu queres perder até 14 kg ao longo das próximas 8 semanas e fazer disto um grande push para tu conseguires perder o máximo de peso possível até ao verão, vamos organizar a estratégia para isso. Vamos puxar por ti, fazer tudo aquilo que for necessário para maximizar a tua queima de gordura ao longo das 8 semanas. Mas também, se por outro lado tu preferires um ritmo mais calmo, não queres queimar tanta gordura ou queres uma coisa mais tranquila, se calhar até porque tens férias pelo meio, estás a ter um período de vida mais complicado, com mais stress, menos horas de sono, acabaste de ter um miúdo que nasceu e portanto não estás propriamente com muito tempo ou muita disponibilidade ou muita capacidade sequer para estar a apertar forte numa dieta, também podemos fazer este percurso contigo mais calmamente. Cada estratégia vai ser feita para cada um dos participantes, o que significa que aquilo que tu vais ter como objetivo, como caminho, como abordagem, seja no treino, seja na alimentação, vai ser diferente e adaptada a ti. Porquê? Porque é um acompanhamento para maximizar os teus resultados, para garantir que tu sabes o que fazer, mas que está adaptado a ti, que não é um chapa 5. E isto começa, obviamente, pela questão da alimentação, onde vamos tratar dessa componente da estratégia. Se tu gostas de contar calorias e macronutrientes, vais ter, obviamente, essa componente sempre disponível para ti, onde te vamos guiando para que faças as melhores escolhas, mas, independentemente disso, porque tu podes não querer andar a pesar a comida ou a contar calorias, uma das estratégias que nós vamos utilizar é partilhar contigo cardápios e receitas fáceis de implementar. Temos as receitas que são algo mais elaborado, mais saboroso, principalmente que poderás querer fazer para ti e para a família, mas como a maioria dos participantes do Breaking 8K não são pessoas que tenham propriamente muito tempo para despender na cozinha e provavelmente, tal como tu chegas a casa cansado, não tens muita energia para cozinhar, às vezes vais ter que andar a desenrascar com o que tens em casa, a maioria das sugestões de refeições que nós vamos dar vão ser coisas relativamente rápidas que tu possas fazer em 10, 15 minutos, mesmo quando chegas a casa e não tens comida pronta ou não sabes o que fazer. Porque mais do que simplesmente dar-te um objetivo de calorias e nutrientes, eu quero que tu saibas o que é que deves comer, os alimentos, as quantidades e que se adapte à tua vida. Por isso, assim que tu entras no Breaking 8K, para além dos teus objetivos nutricionais e da tua estratégia, tu tens dezenas de cardápios, dezenas, quer seja para 3, 4 ou 5 refeições por dia, todos eles otimizados para acelerar o teu crescimento muscular, para maximizar a tua queima de gordura e para serem fáceis de implementar. Seja porque tu estás a viajar diariamente e, portanto, tens de comer on the go, seja porque tu és uma pessoa que não tem muito tempo e, portanto, não queres perder tempo a cozinhar, seja para tu teres sempre opções quando tens de comer fora, poderes escolher nos restaurantes, poderes levar comida contigo on the go, seja porque gostas de ter comida já pronta para não teres de ser tu a cozinhar, ou até mesmo caso tu tenhas alguma intolerância alimentar ou preferência, por alguma razão preferes uma dieta vegan ou vegetariana, não gostas de lactose, frutos secos, ovos, te precisas de uma dieta baixa em FODMAP porque tens um síndrome do intestino irritável, todas essas opções já estão prontas para tu pegares
e aplicares. Um dos grandes princípios que nós queremos ter contigo no Breaking 8K é que tu saibas sempre o que fazer e que tenhas sempre tudo disponível para ti. Que seja literalmente plug and play, um acompanhamento simples e direto para que nunca tenhas dúvidas, para que te sintas sempre confiante e tenhas sempre na tua mão, literalmente no teu telemóvel, o que fazer no teu treino e na tua alimentação. E isso começa, obviamente, com a dieta, onde nós vamos estar a dar-te não só a papinha toda feita, plug and play, assim que começas sabes o que fazer, mas depois também todas as semanas guiar-te e perceber, com base no teu feedback, o que é que correu bem, não correu bem, que dificuldades é que tiveste na alimentação, o que é que tu precisas de ajustar, o que é que precisamos de mudar nas refeições que estás a fazer, quando é que tu tens mais fome e por isso temos que transitar mais comida para ali, quando é que tu sentes mais apetite, se é ao final do dia, quando tu chegas cansado do trabalho e estás deitado no sofá e dá aquela vontade de doces, ou se é ao fim de semana porque tens tido imensos eventos, casamentos, batizados, aniversários, convites para jantar fora e não queres descambar quando chegas ao fim de semana. Vamos estar a tratar disto tudo diretamente contigo. E isto prende-se na componente da alimentação, onde temos, obviamente, tudo isto tratado e depois reajustado todas as semanas para que tu nunca estagnes na perda de peso nem na queima de gordura, mas também a mesma coisa no treino. Assim que tu entras no Breaking 8K, vais ter acesso ao teu plano de treino, seja para treinares 2, 3, 4 ou 5 vezes por semana, seja em casa ou no ginásio, e mesmo em casa vais ter opções sem equipamentos, só com halteres e banco, com TRX, para que tu possas ter sempre solução para treinar. E a mesma coisa caso tu precises de treinos mais curtos, porque tu podes perfeitamente chegar ao ginásio e ser o teu momento do dia e tens 1 hora, 1h30, 2 horas e queres aproveitar isso para treinar, tudo bem, adaptamos a isso. Ou podes perfeitamente ser aquele tipo de pessoas que só têm 40 minutos para treinar e, portanto, precisas de soluções rápidas e temos isso pronto para ti. Literalmente, em qualquer momento, tu tens um plano de treino pronto a seguir. Isto significa, sim, que quando tu entras no 8K, escolhes o plano de treino de acordo com a tua disponibilidade e aquilo a que te comprometes, mas se por alguma razão aconteceu algum imprevisto, tu esta semana não vais poder treinar 5 vezes, vais treinar apenas 4 ou 3, ou chegaste ao ginásio e precisas de encurtar o treino porque de repente marcaram-te uma reunião ou tens que sair mais cedo para ir buscar os miúdos à escola, ou chegaste mais tarde ao ginásio e portanto não tens o teu tempo habitual, em vez de estares à espera ou a tentar adivinhar o que é que tens para fazer, tens literalmente soluções já prontas e o acompanhamento para te dizer o que fazeres caso tu tenhas imprevistos no teu treino. Isto significa sim que mesmo nas semanas mais difíceis, tu vais ter sempre solução, porque o Breaking 8K não foi construído para ser um programa chapa 5 que te prenda àquilo, mas sim um programa que resolve todas as dificuldades que tu possas ter. Aliás, sou-te sincero, quando eu construí o Breaking 8K, uma das nossas grandes preocupações foi pegar em todas as dificuldades que os nossos clientes do acompanhamento 1 para 1 tinham nas primeiras semanas, seja as incertezas, as dúvidas, as experiências que tinham tido noutros acompanhamentos e que não correram tão bem, e sintetizar isto tudo, agrupar isto tudo para que tu tenhas em 8 semanas não só a transformação brutal que tu procuras e pela qual tu andas a treinar há meses, mas que tu tenhas também tudo simples, fácil de seguir, sem dúvidas, para que seja literalmente pegar e aplicar. Só tens que executar e dar feedback. O que nos leva ao ponto número 2. Se tu tens a componente do treino e da alimentação toda tratada para ti, literalmente pegar e aplicar, o mais importante vem a seguir, que é os ajustes semanais. Todas as semanas tu vais ter um momento de feedback diretamente 1 para 1 comigo ou com o António, onde nós vamos estar a recolher o teu feedback, perceber o que é que correu bem, não correu bem, quais é que foram as tuas vitórias desta semana, o que é que não correu tão bem, ou as tuas dificuldades no treino e na alimentação, e que, portanto, temos que arranjar uma solução para isso. E isto significa, não é dizer-te come mais proteína, mas sim como é que tu vais comer mais proteína para a tua rotina, olhar para o teu treino e garantir que tu estás a progredir cargas e dizer-te o que é que nós vamos mudar e porque é que o vamos mudar para que tu consigas progredir cargas mesmo quando estás a definir e a queimar gordura, porque o objetivo é que tu chegues a 1 de junho, não é só mais magro e com menos gordura, mas sim com mais músculo, com mais definição, mais tonificado, e para isso tu precisas de progredir cargas no treino, precisas de saber exatamente que exercícios fazer, quantas séries fazer, quando aumentar a carga, quando aumentar as repetições, e nós estamos lá todas as semanas a guiar-te neste processo, dizer-te o que é que vamos mudar, porque é que vamos mudar com base no teu feedback e na tua evolução, para que tu não tenhas que te preocupar com nada, só literalmente executar e dar feedback. Há alguma coisa que não está a enquadrar na tua rotina? Dizes, nós adaptamos. Surgiu-te algum imprevisto, na próxima semana tens uma viagem, vais de férias, estás doente, o que seja, diz-nos e nós estamos cá para adaptar, porque é isto que tu precisas num acompanhamento. Não é só teres o plano,
mas sim teres o acompanhamento, teres alguém que te guia, alguém que ouve o que é que tu estás a fazer, que entenda as tuas dificuldades, porque já ajudou centenas de pessoas como tu, e que te guia, que te diz o que fazer, como adaptar, o que é que precisa de mudar, porque não é o teu papel ter que adivinhar isso. Não foi para isso que tu estudaste, não é essa a tua preocupação, tu já tens o teu trabalho, a tua família, a tua vida para tratar, e o objetivo é que tu chegues ao treino e à alimentação e sejam coisas que te libertem, que te saibam bem, que te deem resultados, que tu vejas que o teu esforço valeu a pena. E é para isso que nós cá estamos. Portanto, para além de tu teres o plano de treino e saberes o que comer, seja com as calorias e macronutrientes, seja com as dezenas de cardápios prontos a seguir, é tu teres o acompanhamento todas as semanas para te dizer o que mudar, para que nunca estagnes e para que tenhas os resultados, aquele boost que te falta para veres o nível seguinte no teu físico, seja ficar sem aquela gordura abdominal ou os flancos no tronco, seja tu conseguires definir até ao ponto de veres o teu six-pack ou simplesmente ficares com a barriga lisa sem teres barriga que te incomode quando chegares à praia este verão, tirares a t-shirt e pensares gostava de ter perdido isto. E neste acompanhamento tu vais ter tudo o que tu precisas para isso acontecer. E mais importante talvez para alguns de vocês do que só questão de saberes o que fazer é tu teres o compromisso. O facto de todas as semanas teres de reportar contas, teres de prestar contas a mim e ao António, todas as semanas a dizer o que é que se passou, como é que correu, onde é que deslizaste, porque é que deslizaste, para que nós te possamos ajudar, porque o meu objetivo não é tu dizeres-me, olha, descambei no fim de semana e eu apontar-te o dedo. Não, o meu objetivo é estar aqui e perceber, ok, o que é que aconteceu para tu deslizares este fim de semana? O que é que nós podemos mudar para que isto não aconteça? Até porque, mais do que dar-te o resultado até ao verão, o meu objetivo é que tu consigas manter isto e consigas evoluir daqui. Não me interessa que tu tenhas um antes e depois brutal, que chegues a 1 de junho definido, mas chegas a 1 de julho quando vais para as tuas segundas férias e já perdeste essa definição. Uma das nossas grandes preocupações durante o Breaking 8K, mais do que te dar os resultados, é garantir que tu sabes o que fazer para manter e continuar a evoluir. Então, vamos estar a trabalhar todos estes teus gatilhos, todos estes teus deslizes, seja os fins de semana que acabas por descambar, e para isso construímos um sistema totalmente prático para tu aplicares, saberes o que fazer durante a semana, saberes o que fazer nos dias dos eventos, seja um aniversário, um casamento, um buffet, um almoço de família, um jantar fora, um date night, um aniversário, saberes sempre o que fazer um fim de semana fora, seja também nos dias a seguir. Vamos compensar, não vamos compensar, como é que evitamos aqueles ciclos de binge restrict, portanto de perdes o controle ao fim de semana, depois começas a restringir durante a semana e isso obriga-te, leva-te a voltares a perder o controle durante o fim de semana seguinte porque te sentias demasiado restrito. Vamos estar a trabalhar isso com um sistema específico que nós usamos com os nossos clientes do 1 para 1 e que vamos partilhar contigo durante o Breaking 8K, mas também, obviamente, se tínhamos a problemática dos fins de semana, é provável que também tenhas alguma dificuldade a lidar com os doces, seja porque são o teu escape emocional, o teu coping mechanism quando chegas a casa do trabalho exausto e só te apetece desligar, seja porque gostas muito de doces e é difícil para ti resistir os doces ou só comer um bocadinho e não comer o resto. Portanto, temos aqui todo um protocolo que vamos aplicar contigo para que tu consigas poder comer doces sem perderes o controle e sem sentires aquele peso na consciência de porra, perdi outra vez o controle, estou frustrada, estive sempre a fazer as coisas bem e chega à noite e é isto sempre a acontecer. Portanto, vamos trabalhar fins de semana, vamos trabalhar os cravings por doces e, obviamente, vamos também trabalhar como é que tu trabalhas, treinas e alimentas-te quando tens aquelas semanas mais caóticas, cheias de stress, com muito trabalho, sem tempo para ti, porque efetivamente isto é o que acontece ao longo de 8 semanas, eu não estou à espera que tu faças 8 semanas perfeitas, então o meu objetivo é aqui explicar-te como é que tu vais lidar com todos os obstáculos que tu tens no teu dia-a-dia, porque é assim que tu tens uma transformação brutal. Aliás, se tu abrires a minha página de Instagram hoje, olhares para qualquer uma daquelas transformações que são como aquelas que tu queres ter, eu vou-te ser sincero, nenhum deles foi perfeito o tempo todo. Todos tiveram recaídas, todos tiveram semanas difíceis, todos tiveram dias onde não cumpriram. E aquilo que aconteceu foi que, em vez de desistirem, falaram comigo, disseram-me o que se passava. Muitos deles tiveram que passar por coisas muito complicadas, desde falecimentos de entes queridos, desde semanas onde tiveram que trabalhar por 2 pessoas porque o colega estava fora e eles tiveram que apanhar o projeto dele também. Pessoas que tinham filhos recém-nascidos e, portanto, passaram pouquíssimas horas de sono. Malta que se divorciou ou que se separou de relações, tiveram que procurar casas. Já trabalhámos com todos estes tipos de cenários, que são horríveis, sim, e que são cenários onde tu não vais conseguir estar a 100%, sim. Só que a diferença é que tu chegas ao final destes períodos a adorar o corpo que tens. Ok, foi um período difícil, tivemos que adaptar muitas coisas, tivemos que treinar de forma diferente, ajustar a alimentação ao facto de se calhar não estás com tanta capacidade mental ou tanta disponibilidade para aquilo,
estás mais cansado, com mais cravings. Ok, eu estou cá para isso, é o meu papel, guiar-te nestes momentos, para que tu não descampes, para que quando isto acabar, quando esta tempestade passar, tu não olhas para trás e dizes, ok, eu resolvi a tempestade, mas estou em baixo de forma, não gosto de como vejo, não gosto de como me sinto. Mas dizes, ok, eu consegui ultrapassar isto, ainda bem que eu continuei, porque se eu tivesse desistido, eu não estava definido, não estava bem, não gostava do meu corpo. E é muito importante trazer-te este chip, porque eu sei que estas próximas 8 semanas até ao verão são 8 semanas onde tu vais querer dar o teu melhor. São 8 semanas onde tu vais querer dar este push para chegar ao verão com o corpo que tu te prometeste a dia 1 de janeiro. Só que são 8 semanas. É possível que fiques doente. Vão acontecer fins de semana fora. Vão haver convites inesperados para ir ver a bola ou jantar fora ou o que seja. Vai acontecer. A diferença é que desta vez tu vais ter o suporte, vais ter alguém ao teu lado que te diz o que fazer, que caso aconteça algum deslize, te diz o que melhorar, o que adaptar para que esse deslize não te impeça de chegares ao verão no corpo que tu queres. E conseguirmos estar a trabalhar isto todas as semanas. Conseguir garantir que as tuas dificuldades, os problemas que tu encontras na tua vida, o teu caos diário, têm solução. E é isso que nós vamos estar a trabalhar durante o Breaking 8K. Portanto, sim, quando tu entras no Breaking 8K, uma das primeiras coisas que tu vais ter é a tua estratégia, portanto, saberes o que é que vais fazer no treino, saberes o que é que vais fazer na alimentação. Isto significa que tu tens plano de treino para a disponibilidade que tu tens para treinar, portanto, se só tens 40 minutos, é um treino de 40 minutos, se tens 1h30, é um treino de 1h30, se queres treinar 5 vezes por semana, treinas 5 vezes por semana, se só podes treinar 2, treinamos apenas 2. Se estás a treinar em casa, ou habitualmente treinas no ginásio, mas esta semana vais ter que treinar em casa, tens solução para isso. Se geralmente treinas 5 vezes, mas ficaste doente, ou vais de férias, ou há um feriado, e esta semana não treinas 5 vezes, só vais treinar 4 ou 3, tens solução para isso, e não vais ficar à espera 2 semanas de resposta, ou ter de pagar para um plano novo, porque é um acompanhamento. Tu não estás a pagar o serviço, tu estás a pagar o resultado que tu vais ter ao final destas 8 semanas. E o meu papel é dar-te tudo o que tu precisas para isso. Portanto, sim, tens tudo ali, na palma da tua mão, literalmente no teu telemóvel ou no teu computador, só clicar e aplicar, para que tu depois, todas as semanas, só tenhas que executar e dar-me feedback para que eu ajuste o resto e que me contes as tuas dificuldades, porque eu quero que tu me digas o que é que correu mal, eu quero que tu me digas que a semana, quer dizer, não quero que tu me digas que a semana foi uma merda, mas há semanas que podem ser assim e que possam ter acontecido montes de coisas que estão fora do teu controle, e o meu papel aqui deste lado é olhar para isso e dizer-te, ok, isto aconteceu, vamos resolver desta forma, não te vou apontar o dedo, vou-te dar a mão, porque é o meu papel. Percebes? Porque um resultado brutal, uma transformação gigantesca não vem de eu estar sempre a puxar as orelhas. Vem de eu fazer isso, sim, pontualmente, quando é necessário, quando tu te estás a desleixar e precisas que alguém te diga, ok, João, tu disseste que ias fazer isto, tens estado neste standard, era isto que tu querias para ti e não te tens estado a comportar assim. É assim que vamos mudar. Não é dizer, tens estado a falhar nisto, és uma merda, não queres isto o suficiente, isso é falta de força de vontade ou disciplina. Não. É mostrar-te como é que essas coisas são feitas. É apoiar-te, porque se tu não estás a fazer as coisas bem ou perfeitas, não é por maldade, não é porque tu queiras errar, é porque algo te levou lá. Então o meu papel é ensinar-te a contornar isso, a vencer isso, percebes? E é por isso que no Breaking 8K eu quero estar a ter updates contigo todas as semanas, 1 para 1, exclusivo para ti. Além disso, obviamente tens o grupo do WhatsApp e a dinâmica do grupo é fundamental, porque tu vais ter pessoas a partilhar as mesmas jornadas que tu, as mesmas dificuldades que tu, muitos deles vão estar à vontade para colocar dúvidas que ainda não te surgiram, mas que se calhar estavam a acontecer, e todos os anos acontece isto, alguém partilhar uma dúvida e tu dizes, isto era algo que eu ainda não tinha pensado, mas que realmente preciso de resolver. E tu teres este apoio, teres também esta partilha com outras pessoas, é brutal. Particularmente também, obviamente, o facto de todos se motivarem, de te ajudarem, olha, hoje também vim fazer isto, ou vim ao treino, naqueles dias em que tu, se calhar não me apetece ir ao treino, e tu vês que o Zé foi e tu, ok, também vou. E começas a entrar nesta dinâmica e conseguimos fazer isto acontecer, ajudar-te. E obviamente, paralelamente a isso, tu conheces-me, eu gosto de ensinar, eu já estou a falar há um porradão de tempo, eu não me calo, porque eu quero ensinar, eu quero ajudar-te a ter o corpo que tu queres. Então, mais do que simplesmente dar-te a papinha toda feita, há a componente da educação, e que este ano vamos dobrá-la em 2 fases. Todas as semanas, porque eu quero que tu tenhas mais contacto comigo, eu não quero que isto seja aqueles acompanhamentos impessoais em que tu não conheces a pessoa que está do outro lado. Todas as semanas eu vou estar ao vivo com o António, numa reunião ao vivo semanal, que tu obviamente podes participar. Se não conseguires estar presente porque estás em trabalho, vais ver um jogo, o que seja, deixas as tuas dúvidas e eu vou gravar todas as sessões para que tu possas ver e rever à vontade. E nestas sessões semanais vou estar ao vivo com o António novamente, credo, coitadinho do António, já está a ser invocado um porradão de vezes.
não só a tocar em todas as dúvidas que surgiram, todas as dificuldades que vocês têm tido ao longo das 8 semanas, mas também ensinar-te, trazer aqui um boost extra de como é que vamos acelerar a tua queima de gordura, como é que vamos acelerar o teu crescimento muscular, como é que vamos conciliar isto com a tua vida profissional, com a tua carreira, com a tua família, porque o objetivo é ensinar-te e dar-te os resultados para que tu consigas manter isto. E paralelamente a todas estas sessões semanais, toda a interação no grupo, todos os updates, teres o treino e a alimentação, tudo feito para ti, portanto, literalmente teres a papinha toda feita, vamos ainda partilhar contigo mais de 200 aulas da Academia Breaking My Limits, que era um dos recursos que nós tínhamos para ensinar atletas e personal trainers a saberem mais sobre treino e alimentação, desde o mais básico ao mais avançado, desde os básicos de como programar um treino, como otimizá-lo para crescer músculo X ou Y, como acelerar o treino de peitoral ou maximizar a queima de gordura para quem tem pouco tempo, como comer quando vais de férias, como treinar quando vais de férias, o que fazer quando tens pouco tempo, desde essas coisas mais básicas até o mais avançado, da periodização do treino, metodologia da seleção de exercícios, hierarquização da ordem dos exercícios no treino para maximizar o estímulo e minimizar a fadiga. Todos estes pontos, até mesmo suplementação, mindset e tudo mais, que vamos partilhar contigo dentro do Breaking 8K. Portanto, se tu me perguntares como é que vai ser o Breaking 8K, vai ser do dia 6/4, logo a seguir à Páscoa, sem mais chatices de ovos Kinder e chocolates e o que seja, a travarem-te na tua queima de gordura, podes dizer, ok, esta é a última segunda-feira que eu recomeço. Porque eu agora abro o meu telemóvel e tenho o meu sheet personalizado com os meus objetivos nutricionais, aquilo que eu tenho que fazer, o meu tracker de accountability para estar a prestar contas ao Francisco e ao António todas as semanas, ter alguém que puxa por mim e que me mantém aquele compromisso para eu não me desleixar. Sei exatamente o que eu vou fazer no meu treino, que exercícios fazer, como progredir cargas, estou a ver as minhas cargas a progredir todas as semanas e isso reflete-se no teu corpo. E além disso eu vejo a balança a descer, vejo-me a perder 5 até 14 kg em 8 semanas, ao ritmo que eu quero, o que significa que tu próprio podes-me dizer, olha, as coisas estavam a correr super bem, mas aconteceu isto no trabalho, eu vou ter que ir um bocadinho mais calmo, e eu serei cá deste lado para te dizer, ok, vamos com mais calma. Ou tu próprio dizeres-me, olha, vou de férias a meio do programa, o que é que eu posso fazer? Quero ir de férias e quero continuar, portanto preciso de uma solução para adaptar as coisas, ou até tu mesmo dizeres-me, olha, vou de férias, quero chegar o mais em forma possível às minhas férias, depois quero relaxar por completo, mesmo sendo a meio do programa, e depois quero retomar assim que voltar. Ok, o que é que nós vamos fazer até às férias? O que é que vamos fazer no regresso das férias? Estou cá também para isso. Então, ao longo destas próximas 8 semanas no Breaking 8K, tu vais ter tudo isto. Literalmente é o kickstart perfeito, seja para tu chegares ao verão mais definido e tonificado, o boost que te faltava para ver os resultados do esforço que tens feito, ou se tu tens muito peso para perder e, portanto, precisas mais do que 8 semanas, este é o arranque perfeito para tu te provares a ti mesmo que és capaz, entenderes como é que isto funciona, porque se tens muito peso para perder, provavelmente nunca passaste por este processo bem ao ponto de não voltar a engordar, e portanto vais ter aqui o boost que tu precisas para arrancar, aprender o que resulta contigo, ganhar as rotinas e os hábitos que te permitem perder peso e depois darmos continuidade ao ritmo que for necessário para que tu consigas chegar ao corpo que tu queres. Isto ao longo das próximas 8 semanas, para que tu chegues a dia 1 de junho na melhor forma da tua vida. E a única coisa que tu tens que fazer é clicar no link aqui em baixo para ter acesso às vagas. Nós vamos fechar as inscrições ou no término das vagas. Ao momento em que eu estou a gravar este vídeo ainda não as lançámos oficialmente, mas temos 20 vagas e que o ano passado esgotou em 7 horas, portanto apressa-te a clicar aí em baixo no link e arrancamos dia 6, segunda-feira, logo a seguir à Páscoa. Quanto mais cedo tu entras no programa, mais cedo tu vais ter acesso à estratégia, mais cedo tu vais ter acesso às coisas para tu te poderes preparar. Da minha recomendação pessoal, eu inscrever-me o mais cedo possível, porque isso também te permite, lá está, interagir connosco, trocar as tuas dúvidas para que segunda-feira tu tenhas tudo pronto, até porque vai ser fim de semana de Páscoa, tu provavelmente vais querer estar na tua vida, com a tua família, a organizar as coisas e é muito mais prático para ti, tu poderes preparar as coisas de antemão, ter as coisas organizadas e saberes, ok, este é o fim de semana de Páscoa, para relaxar, para estar aqui na boa, aproveitar estas mini férias e o feriado prolongado, para me organizar e começar também segunda-feira a 200%, está bem? Finalmente, eu queria muito dizer isto, eu não estou à espera que tu estejas a 100% durante todo o programa, eu sei que muitos de vocês têm medo de não conseguirem seguir o plano, de não te conseguires comprometer ou de desistires a meio, porque é difícil de conciliar as coisas com a vida, ou tem sido até agora difícil para ti conciliar o treino e a alimentação com a tua carreira, com a tua vida pessoal e tudo mais, e eu super entendo isso. Aquilo que eu te quero pedir que entendas é que
mais de 90% dos nossos clientes que têm os resultados que tu vês são pessoas normais como tu, com trabalho, com família, com filhos, muitos deles com 2 trabalhos até alguns, ou com trabalhos e projetos pessoais, muitos deles empreendedores, portanto, que trabalham horas e horas e horas, e todos eles tinham essa dificuldade de conciliar as coisas. É meu papel garantir que eu encontre soluções, seja treinos mais rápidos, que tu possas fazer em casa quando estás a preparar o jantar, uma dieta tão simples e fácil de seguir que mesmo quando tu não tens paciência para cozinhar, é só chegar a casa e aplicar, porque está feito num instante, ou até mesmo arranjar-te às vezes soluções que já estejam feitas e que tu consigas comprar, que te saia muito mais barato do que o Uber Eats e que te ajude a trabalhar para os teus objetivos. Portanto, eu percebo o teu receio. E eu estou cá para te dizer que eu estou deste lado para ouvir as dificuldades que tu tens, que se tiveste uma semana de merda ou que não estás a ter tanto tempo, que estou cá para te adaptar a estratégia para que seja literalmente só executares e dar feedback. Seja um ritmo mais calmo, seja um ritmo mais exigente, podemos ter momentos onde aceleramos mais, podemos ter momentos onde desaceleramos, pedimos-te menos exigência, porque a tua vida e tu és a prioridade. Então é meu papel guiar-te e ajudar-te nesse sentido. Posto isto, vou deixar aqui o meu último reminder. Clica aí em baixo para ter acesso às vagas. Isto foi uma coisa que acontece uma vez por ano. E este ano vais ter a oportunidade de o fazer mesmo antes de chegar o verão. Tu mereces isto. E se nós estamos agora a entrar em abril e tu desde janeiro ainda não viste os resultados que tu querias, este é o boost que tu precisas. E finalmente, se tu já segues o meu conteúdo há anos, gostavas de trabalhar comigo, gostas da forma como eu trabalho, dos resultados que eu entrego aos meus clientes, esta é a melhor oportunidade. De teres a experiência de trabalhar comigo, de perceberes como é que eu funciono, de sentires os resultados e sentires na pele o que é ter um verdadeiro acompanhamento sem um compromisso, sem um compromisso financeiro grande, sem um compromisso de ficares preso a um contrato ou o que seja, ou teres de pagar 6 meses upfront, literalmente por um preço irrisório para os resultados que tu vais ter em 8 semanas. Posto isto, deixo-me novamente aqui o convite para clicares aí em baixo no link. Qualquer dúvida que tu tenhas, já sabes, basta mandares mensagem ou no Instagram ou comentar aqui diretamente aqui em baixo e vamos a isto. Tu mereces chegar ao verão com o corpo definido e tonificado pelo qual tu te esforças. Um abraço e até já.